Oi gente, eu sou o Drill, bem-vindos a mais um vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, então já se inscreve aqui embaixo. E também deixa um like, também compartilha esse vídeo. E também me segue lá no Instagram, que por lá a gente pode conversar melhor. E aqui na descrição do vídeo tem um link para o grupo do WhatsApp. Então entra lá pra gente poder trocar aquela ideia, ficar mais junto. E é isso, então bora pro vídeo. Em 2017, a Uniges lançou um dicionário com terminologias e expressões mais adequadas para serem utilizadas ao se falar sobre HIV. Eu separei algumas aqui para vocês e se vocês quiserem ver a lista completa, o link está na descrição. Então, durante quase esses 7 anos aí com o meu diagnóstico de HIV positivo, eu já ouvi muita coisa, muitas expressões, muitas frases, muitas perguntas que já me fizeram e algumas que foram assim bem ofensivas, mas que às vezes nem é a intenção da pessoa de ofender, mas às vezes a pessoa não sabe mesmo se expressar e ela não sabe que aquela palavra não é mais uma palavra adequada para se falar sobre o assunto, entendeu? Então assim, estamos todos em constante desconstrução e aprendendo o tempo todo. Eu também não sabia tudo, inclusive fazendo essa listinha aqui, eu fui vendo coisas ali que eu até ontem ainda falava, entendeu? Então assim, tá todo mundo aprendendo, gente. Claro que tem algumas expressões que você escuta e você pensa, meu Deus, não é possível que essa pessoa ainda fale assim ou pense dessa maneira. Então, pensando nisso, eu trouxe essas expressões e essas terminologias pra gente conversar um pouquinho. Então, vamos lá, vamos pra primeira. Quando dizem contaminado, então não se diz mais contaminado. Então tem gente que tem a mania de falar assim, quando é que você foi contaminado pelo vírus HIV? Como é que você foi contaminado? Então, gente, não é contaminado. Então, ao invés de você falar, o fulano foi contaminado, você pode simplesmente dizer, o fulano é uma pessoa que vive com HIV. Tá bom? Essa você já deve ter ouvido muito, que é DST, doença sexualmente transmissível. A gente escuta isso desde a escola, né? Então, esse termo não se usa mais. Agora foi substituído por IST, que são infecções sexualmente transmissíveis. Porque, por exemplo, o HIV ele não é uma doença sexualmente transmissível, porque ele não é uma doença. O HIV é um vírus. Então, infecção é diferente de doença. Então agora não se fala mais DST, e sim IST. Quando vamos falar das campanhas de prevenção, a gente costuma usar alguns termos como, por exemplo, a luta contra o HIV ou combate ao HIV. Então assim, não se usa mais também essas expressões que denotem guerra, combate. Entenderam? Então, ao invés de usar combate, luta, a gente pode usar resposta, pode usar iniciativa, pode usar medidas contra. Belezinha? Outra que é muito conhecida e muito famosa, porque se arrasta desde lá de 1980, é o tal do grupo de risco. E essa é uma expressão assim extremamente preconceituosa e que veio, como eu disse, lá dos anos 80, quando surgiu aí, teve toda a epidemia da AIDS. E aí as populações mais atingidas eram algumas específicas, né? Como de homens que fazem sexo com homens, da população de mulheres trans. E aí ficaram conhecidos como os grupos de risco. E hoje em dia isso não existe mais. Então hoje em dia existem as populações prioritárias ou populações de maior risco. Essa outra expressão a gente também costuma ver muito nas campanhas de prevenção, que é o tal do faça sexo seguro. Né? Então, sexo seguro também não se utiliza mais. Ao invés de sexo seguro, falamos sexo mais seguro. Por quê? Porque nenhum tipo de sexo vai ser 100% seguro. Faz sentido? Faz muito sentido, claro que faz sentido. Tem uma outra expressão que essa, inclusive, nem eu sabia, que é quando a gente diz vírus da AIDS ou vírus do HIV. A gente pode substituir vírus da AIDS ou vírus do HIV apenas por HIV. Porque falar vírus do HIV é redundante. Não sabia. Olha aí. Todos aprendendo. Inclusive eu aprendendo. Esse termo é um que eu já ouvi muito também. Quando dizem, mas fulano é portador do vírus HIV. Já tem tudo errado na mesma frase, né? Portador não se usa mais, nem vírus do HIV. Então assim, se corrigisse aqui o vírus do HIV, ficaria portador de HIV. Mas também tá errado, porque portador não se usa mais. A pessoa que é portadora, como diziam antes,
foi substituída por pessoa que vive com HIV. Porque portador vem de portar algo que eu posso desportar depois. Então assim, eu porto uma arma. Fulano estava portando uma arma. Aí o cara tira a arma, guarda, então quer dizer, ele não está mais portando a arma, ele desportou a arma. Então, e não é o caso do HIV, não é mesmo? Outra coisa que eu já ouvi muito também na minha vida é: fulano pegou AIDS. Ah, Drill, como é que você pegou o AIDS? Não, gente, ninguém pega AIDS, tá? A pessoa ela tem uma exposição de risco e se caso aconteça, ela contraiu o HIV. Então, ela não pegou AIDS, ela contraiu um vírus e que se ela não cuidar, se ela não tratar, pode chegar ao estágio de mais avançado que se caracteriza AIDS, mas ninguém pega a AIDS. Entenderam? Então não falem mais isso, não, tá bom? Não. Outra coisa que não se usa mais. Drill, mas como é o coquetel que você precisa tomar todos os dias? Não existe mais coquetel. O coquetel ele veio também lá de trás, porque antigamente eram muitos comprimidos, eram muitos remédios, era uma mistura ali de remédios, e por isso eram chamados de coquetéis, né? Que era o coquetel para HIV. Hoje em dia não se usa mais essa palavra coquetel, foi substituída por medicamentos ou antirretroviral. Então tem gente que toma um comprimido ou no máximo 2 comprimidos. Acho que tem gente que toma 3 também. Posso estar enganado aí. Mas é isso, é o máximo. Então não é mais aquele monte para se dizer, coquetel. Medicamentos ou antirretrovirais. Outros nomes que foram substituídos também, e que também já conhecemos há algum tempo, é a camisinha masculina e a camisinha feminina. Hoje em dia não se fala mais camisinha masculina e feminina, e sim preservativo interno e preservativo externo. Por quê? Porque incluímos a população trans, que antes eram excluídas dessa expressão, né? Então, temos que lembrar sempre que temos mulheres com pênis e temos homens com vaginas. Não é mesmo? Uma outra expressão que, assim, eu já ouvi, inclusive de amigos bem próximos, e aí na hora eu os corrigi e disse: meu querido, não fala assim, porque não é legal. É o tal do: fui fazer os meus exames e, nossa, graças a Deus, estou limpo. Então, assim, você dizer que o fato de você ter ido fazer os seus exames e ter dado negativo, você está limpo, você dizer isso para uma outra pessoa, ainda mais uma pessoa que vive com HIV, automaticamente você está querendo dizer que ela é suja. Porque os exames dela deu positivo e ela é uma pessoa que vive com o vírus. Então, assim, nunca fale essa frase. Estamos combinados? Então tá bom. E por último, mas não menos importante, inclusive essa é bem pesada, porque essa também vem lá de trás e essa já era para ter sido excluída há muito tempo, mas ainda tem gente que fala, é dizer: fulano é aidético. Tá sempre muito associado o teu nome a AIDS. AIDS, né? Você tá aidético? Gente, pelo amor de Deus, nunca digam isso. Nunca usem esse termo, porque esse termo já foi extinto há muito tempo, porque não faz sentido algum dizer algo desse tipo, que alguém está aidético, tá? Então, não, nunca diga isso. E esses foram alguns termos que eu separei para vocês. Se vocês tiverem mais alguns, deixa aqui nos comentários. Também, se tiver alguma dúvida sobre esses que eu disse, também pode deixar aí. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, também se inscreve aqui no canal, também compartilhe com todo mundo. E até o próximo, aquela beija, tchau!